Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre um dos assuntos mais polêmicos tratados pela mídia neste ano de 2012. Trata-se do escândalo do Mensalão, aquele caso de compra de votos e outras práticas corruptas no meio político de nossa história mais recente. É um assunto que provavelmente será tratado no exame do Enem. Vamos lá? Bem, o escândalo do Mensalão, um esquema aí de compra de votos de parlamentares, é o nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Lula em 2005 e 2006 no Brasil, e que teve ação movida no Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, o STF, apurou por baixo um desvio aí da Fazenda Pública de cerca de pelo menos 150 milhões de reais. No mês de maio de 2005, aconteceu a divulgação pela imprensa de uma gravação de vídeo na qual se expôs, e inclusive com riqueza de detalhes, o esquema de corrupção de agentes públicos existentes em uma empresa pública, conforme se depreende aí da leitura da reportagem divulgada na revista Veja, com uma capa intitulada O Vídeo da Corrupção em Brasília. Era a edição de maio de 2005 e a matéria que tinha um trecho lá chamado O Homem-Chave do PTB, que referia-se ao parlamentar Roberto Jefferson, o homem por trás aí de todo o esquema naquela estatal. Bem, a crise do Mensalão envolveu não somente o escândalo provocado pela denúncia de compra de votos, que era o Mensalão, propriamente dito, como também todos esses escândalos juntos, de uma forma ou de outra, se relacionam entre si. Um dos elementos que ligam esses outros eventos com o Mensalão são as conhecidas acusações de que em todos eles foram montados esquemas clandestinos de arrecadação financeira, principalmente para o PT, o partido do presidente Lula. O dinheiro oriundo desses esquemas, pelo menos em parte, poderia ter sido aí usado para financiar o Mensalão. Agora, essa hipótese, ao menos teoricamente, entrava em conflito com a descoberta em julho de 2008 de que o banco financeiro conhecido como Opportunity foi uma das principais fontes de recursos do Mensalão. As investigações da Polícia Federal apontaram que empresas de telefonia privatizadas, que até então eram controladas pelo banqueiro Daniel Dantas, injetaram aí mais de 127 milhões nas contas da empresa DNA Propaganda, que era administrada pelo Marcos Valério, que vemos aí nessa foto, e que alimentava ali o chamado Caixa do Valérioduto. Bom, com o desenvolvimento da crise, surgiram ainda novas denúncias e novos escândalos, como, por exemplo, o escândalo dos fundos de pensão do Banco do Brasil, esquema do Plano Safra e também a suposta doação de dólares de Cuba para a campanha do presidente Lula. Agora, com relação aos antecedentes de toda essa crise. Bem, em setembro de 2004, o noticiário carioca Jornal do Brasil publicou em sua seção Brasil a matéria que faz menção àquela que havia sido publicada anteriormente na revista Veja. Traz depoimento do deputado da época, Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro. Ele era ex-ministro das Comunicações e informava que havia comunicado a existência do Mensalão ao Ministério Público Federal. E ainda em setembro de 2004, o Jornal do Brasil publica outra notícia, que diz que o então presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, também do PT, porém o Partido dos Trabalhadores em São Paulo, ele teria se comprometido a investigar profundamente a denúncia. Segundo o jornal, o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, comentou que este assunto circulava há vários meses no Congresso, sem que ninguém tenha a coragem de abordá-lo. Agora, o conhecido estopim do Mensalão ocorreu em maio de 2005, quando chegava às bancas do Brasil a edição da revista Veja,
que trazia a matéria intitulada O Homem-Chave do PTB, conforme eu disse anteriormente, e que trazia a denúncia de um suposto esquema de corrupção na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, conforme conhecemos. O que valeu na capa da revista a seguinte manchete, como vemos aí, o vídeo da corrupção em Brasília. O artigo descrevia, com base em gravações feitas com uma câmera escondida, um episódio em que o diretor do Departamento de Contratação e Administração de Material dos Correios, que era o Maurício Marinho, parece que ele explicava a dois empresários como que funcionava um esquema de pagamentos de propina para fraudar licitações na empresa e também mostra ali ele recebendo um maço de dinheiro, né? O esquema seria supostamente comandado pelo diretor da administração dos Correios, que era Antônio Osório Batista, e também por Roberto Jefferson, o deputado federal que eu mencionei. Bem, ele era inclusive aliado do governo, e esse vídeo ele foi ao ar pelas principais redes de televisão, mostrando o Marinho embolsando a quantia de R$3.000, que era referente a um suposto adiantamento para garantir aquela fraude. Mas vejam só, em função da suposição na época da participação de agentes da conhecida Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que tinha participação aí na investigação de fraude nos Correios, suspeitou-se que o próprio governo era quem comandou as investigações, com o objetivo, inclusive, de garantir aí, desfazer aliados que eram indesejados, sem arcar com o respectivo custo público. O vídeo foi gravado por Joel Santos Filho, que vemos aí nessa imagem. Ele, fazendo-se passar por empresário interessado em participar dos processos de licitação dos Correios, ele extraiu de Maurício Marinho explicações detalhadas de como funcionavam as fraudes nas licitações, os nomes de muitos envolvidos, além de filmar também Maurício Marinho recebendo e embolsando aquilo que pensava-se ser um pequeno adiantamento de uma propina muito maior do que viria ainda. Na verdade, o Joel Santos Filho, ele nunca foi da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ele nem era empresário e nem estava interessado em participar de licitações ali. Apenas foi um informante do imenso esquema de corrupção, como restou ali comprovado. A partir daí, travou-se uma batalha política em que o governo tentou sistematicamente obstruir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a conhecida CPI, para investigar os fatos. Por outro lado, um acontecimento decisivo para a instalação da comissão foi a manchete do jornal paulistano Folha de São Paulo, que dizia: Operação Abafa da CPI custa 400 milhões, conforme vemos aí no visor. No artigo publicado nesse jornal, ele denuncia que o governo estaria liberando a quantia acima na forma de emendas ao orçamento, como moeda de troca para que o legislativo não fizesse nenhuma investigação. E por fim, diante dessa denúncia, parte da base governista se juntou à oposição, defendendo a instalação dessa CPI. E quando se viu acuado e abandonado pelos seus aliados, esse daí que vemos na imagem, o Roberto Jefferson, ele partiu para o contra-ataque. Naqueles dias, a mesma Folha de São Paulo publicou uma entrevista exclusiva com Roberto Jefferson, que até então era membro da base aliada do governo do presidente Lula, e após muita disputa, as lideranças da Câmara e do Senado chegam a um acordo para sua instalação, a instalação aí dessa CPI, como uma comissão mista, com o nome oficial de CPMI, da compra de votos. Era o nome que deram a essa comissão na época. E tendo como fato determinante, de acordo com sua ata de abertura, que apurava ali as denúncias de recebimento de quaisquer vantagens patrimoniais por membros do Congresso Nacional. E dessa forma, mais uma vez, o governo consegue colocar aliados nos principais cargos dessa nova CPI. Para presidente,
foi escolhido o senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, e para relator o deputado federal Ibrahim Abi Akel, do PP de Minas Gerais. Este último ele foi ministro da Justiça no governo Figueiredo nos anos 80, época em que foi acusado de envolvimento no escândalo das joias, que era uma acusação que depois revelou-se falsa, pelo que foi então inocentado. Bom, pessoal, por fim, é importante falar também que, devido ao escândalo, vários deputados envolvidos foram julgados pelo Conselho de Ética da Câmara Federal, com pedidos de cassação enviados para votação em plenário, inclusive. Agora, apenas José Dirceu e Roberto Jefferson perderam seus mandatos e ficaram inelegíveis por cerca de 10 anos. Alguns deputados renunciaram antes para poder retornar à vida pública na eleição seguinte, fugindo de uma eventual punição. Entre eles, o João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Outros foram absolvidos de punição política pelos seus pares. E como vemos em nossos dias, vários envolvidos estão sendo investigados e punidos pelo Supremo Tribunal Federal durante este ano de 2012. Entretanto, este último detalhe provavelmente não será um objeto aí de questões do exame do Enem, sobretudo porque os julgamentos ainda estão em andamento. Até a gravação desta aula, pelo que nós assistimos, não teve ainda decisões do Supremo Tribunal Federal sobre este tema de forma aí completa. E por isso, sugiro aí que você estude um pouco mais sobre esse tema, principalmente sobre as origens desse tema, sobre as origens do mensalão e também sobre a repercussão desse acontecimento diante aí da sociedade civil. E assim, pessoal, encerramos essa nossa aula. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima.